só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia Às 9 horas da manhã, ele foi colocado numa cruz. Às 3 horas da tarde, ele olha para o céu e diz: Tetelestai, está consumado. Então, quando ele diz isso, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. E o véu do templo não se rasga da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, não, não. O véu do templo se rasga de cima para baixo. Era ele querendo nos dizer que agora todos temos acesso a Ele. Todos temos acesso a Ele. Então, se você entende isso, celebre. Vamos, 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 vamos.
oh, oh, está neste lugar, oh, 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 está neste lugar, oh, 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 Ele está neste lugar, oh, 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 está neste lugar. Glória. Glória a Deus. Eu já pude ir embora para casa hoje. Que coisa linda é essa? Deus seja louvado pela vida das nossas crianças, do Ministério de Coreografia da igreja. Boa noite na paz do Cristo. Mas calma aí que tem mais. Agora nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Mas para finalizar essa festa ainda, tem um trabalho todo especial de um ministério muito especial também desta casa, que já estão até sendo cotados aí para representar esse trabalho que vocês vão ver depois da pregação, chamado Mãos que Adoram. Tem uma surpresa muito bacana hoje. Quem já viu os Mãos que Adoram atuando aqui na igreja, levanta a mão assim. A maioria já viu. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pega a minha Bíblia com a Amábile, que ela pediu para fazer o trabalho e levou embora. Meus santos, orando ao Senhor, eu pedi a Deus, Senhor, noite de Páscoa, eu preciso da tua palavra para ministrar aquele povo. Quem é essa moça linda que está do teu lado, Priscila? É mamãe? É mesmo? Está bonita demais, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas também está conosco o meu convidado desta noite, que há muitos anos atrás, eu e esse moço, lembrei esses dias, eu andando pela rua assim, esse é meu irmão de carne, de sangue, meu irmão Carlos Vieira Alves está comigo aqui hoje. Como nós vamos recebê-lo? Eita, menino de Deus. Andei muito com o vulgo dele, o apelido dele é Tia. Não me pergunta por quê, porque eu não sei. Mas todo mundo chama ele de Tia na família. E glória a Deus pela vida do Carlos também, juntamente com todos que já foram apresentados aqui. A mãe da prima não precisa nem ser apresentada, já é da casa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas voltando ao tema da ministração desta noite, o tema é esse que está aqui no nosso telão. E eu queria que em alto e em bom som, você pudesse agora ser profeta de Deus nesta casa de oração e virar para alguém, como vou virar para o pastor Elcio, e ler o tema junto comigo aqui no telão, dizendo isso para a pessoa. Você pode? Faça isso em nome de Jesus. Deus te honrará. Agora aplaude bem forte ao nome do Senhor, porque esse é o tema que o Espírito Santo propôs ao nosso coração nesta noite. E eu quero, no temor do Senhor, sabe, pedir a vocês que prestem atenção, que assimilem esta palavra, porque na verdade, no tempo presente nós temos muitas pessoas vivendo a honra de Deus, mas tem alguém na terra que está vivendo debaixo de desprezo, de desonra, e o chamado de Deus à luz das Escrituras não é para que ninguém vive desprezado ou desonrado. Hoje Deus tem honra nessa casa. Posso ouvir um amém? Agora, como é que vem essa honra de Deus para a nossa vida? Aleluia. Essa honra de Deus, ela vem através das promessas de Deus na sua palavra. Porque muitas vezes, eu não vou me alongar não, mas no pouco que quero falar, eu gostaria de ser bastante incisivo, para criar hoje na sua mente um corte de separação. O corte da separação é esse: a honra de Deus está na minha vida? Será que toda a honra que Deus tem para mim já chegou na minha vida? Porque eu estava lendo as Escrituras e, baseado nesse tema que está na Bíblia, sobre Deus nos honrará, esse tema está no livro de 1 Samuel, uma passagem bíblica que não é meramente uma história, tá, gente? Vale a pena lembrar que não foi só uma história lá no passado. De fato, aconteceu isso que nós vamos ministrar aqui hoje. E esta passagem bíblica nos traz lições de como ser honrados por Deus. Quantos querem ser honrados? Levanta a mão e diga amém. Eita, glória a Deus. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês que a honra dos homens, a honra de Deus é diferente da honra dos homens.
Por exemplo, quando um cantor, um ator, uma pessoa vai se apresentar num teatro, num cinema, sei lá onde, normalmente as pessoas, terminando o episódio, as pessoas aplaudem lá o homem, e é uma glória que a Bíblia diz, a glória do homem é como a erva do campo, ela vem, nasce, erva do campo, vem, nasce, cresce, murcha e morre. Mas a glória e a honra do Deus eterno, ela não é assim sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus não está preso na morte. Nós cantamos aqui hoje, glória a Deus por isso. Você pode dizer, diga comigo assim, ó, o meu Jesus, ele não está morto, mas ele ressuscitou e está no nosso meio para a glória de Deus. Então veja que a morte não pôde detê-lo. A maior honra que Deus deu a Jesus Cristo, seu Filho, foi esse, nem a morte pôde detê-lo. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, ainda nessa introdução eu queria lembrar vocês que esses ensinamentos da palavra de Deus, enquanto essas lições vêm ao nosso coração, se nós a recebemos, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que ouvem e pratica. Diga comigo, ouve e pratica. Esses são os bem-aventurados que são honrados por Deus, porque tem alguém até que ouve, mas não passa a praticar, não coloca no seu dia a dia, na sua vida, a instrução de Deus para se tornar uma pessoa honrada. Eu posso afirmar para qualquer um de vocês que está aqui, você que está me ouvindo pela internet, porque esse culto também é online, sobre a minha vida, nenhum de nós aqui provou ainda toda a honra que Deus tem para nos entregar durante a nossa vida. Quantos creem assim, digam amém. Alguém já está num estágio avançado de honra, e glória a Deus por isso, mas alguém está vivendo um momento, talvez na sua vida espiritual, financeira, sentimental, que a honra do Senhor não chegou para a sua vida, mas hoje pode ser um diferencial, esta ministração que você vai ouvir aqui. Pode fazer a diferença na sua vida, por quê? Porque nós vamos ler à luz da Bíblia, que fez a diferença na vida de várias pessoas. Diga comigo, meu Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o Deus da Bíblia. Ele não faz acepção, só que ele convida. Ele não faz com que ninguém entre à força no rebanho dele. Ele não faz que ninguém obedeça a ele por imposição. Não, não, não. O Deus que nós conhecemos é o Deus da graça, é o Deus do amor, mas ele também é o Deus do juízo. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Essa é a glória de Deus. Com Deus ninguém se brinca, porque não se pode zombar de Deus, e quem zomba paga um alto preço. Agora, quando nós lermos aqui as escrituras, eu quero pedir ajuda, por favor, do pessoal da mídia, 1 Samuel, capítulo de número 2, versos 7 e 8, eu vou começar lendo 2 versículos, depois eu vou pular isso, 1 Samuel, capítulo 2, versos 7 e 8, se você quiser acompanhar na Bíblia, amém, mas eu gostaria que vocês olhassem também aqui para o telão, para que nós pudéssemos ler juntos. Esse é o Deus da Bíblia que eu quero vos apresentar nessa noite. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não pode voltar atrás. Se ela é verdade para mim, ela é verdade para você. Quantos creem, digam amém. Ela foi verdade para Moisés, ela foi verdade para Abraão, ela foi verdade para Jacó, ela foi verdade para todos os homens da Bíblia, para o apóstolo São Paulo, para Pedro. Então ela tem que ser verdade para mim também. Você pode, leia comigo esse texto sagrado, juntos, no 3, 1, 2, 3. O Senhor abaixa, agora fala, ai. Porque tem gente que fala assim, não, Deus não enriquece ninguém, não. O Deus da Bíblia não enriquece ninguém? Você tem certeza disso? Eu vou ler de novo o versículo. Só que ele não só enriquece, volta o 7. Ele não só enriquece. O Deus da Bíblia, ele é poderoso para enriquecer uma pessoa que vem da pobreza total. Quantos creem assim, digam amém? Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Agora, ele também faz outra coisa. Vamos ler de novo o versículo, toda a igreja junto, no 3, 1, 2, 3. O Senhor empobrece, abaixa e também é. Então não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o apóstolo, não é a religião, não é o seu trabalho, não é a sua vida. A minha e a sua Bíblia diz que esse poder está na mão do Senhor nosso Deus. E Deus tem hoje exaltação e riqueza neste lugar para a glória do seu santo nome. Tem honra de Deus nessa casa hoje. Mas vamos devagar.
Verso 7, olha o 8, leia comigo. O 8 é um pouco mais longo, mas explica melhor ainda o que está acontecendo no verso 7. Ele faz o que, o nosso Deus? Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes. Porque do Senhor são os alicerces da terra. Sabe o que Deus está nos falando ali? Eu não tomo conta só de você. Eu não tomo conta só dos seus filhos. Eu tomo conta de todos os alicerces que sustentam a terra. O universo está na minha mão, a riqueza está na minha mão, a prata e o ouro é meu. Quando eu quero operar, operando Deus. Só que aí tem um processo da honra. E nesse processo, Deus, pode ser que você está num estágio menor do que o meu ou maior do que o meu, não importa. Importa que Deus quer dar continuidade no processo. Quem quer continuar no processo, levanta a mão aí e diga amém. Muito bem, eu li os 2 primeiros versículos, só vou ler mais 2 com vocês e eu vou ministrar a palavra de Deus no seu todo. O verso agora de número 8, vamos ler juntos. Mais uma vez, entenda o que Deus está falando. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o... Quem é que faz isso? Não, é o dono da minha empresa, é o secretário da justiça, é o governador, é o presidente, não é a política A, a política B, não, irmão. A minha e a sua Bíblia diz que o Senhor é que tem este poder. Ele tem o poder de fazer-se assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor, do Senhor são os alicerces da terra. Você sabe o que é alicerce? Alicerce é sustento. É onde se constrói a casa, o prédio. Esse prédio foi construído em cima de um alicerce. Em cima do que está construída a minha e a sua vida? Quando nós estamos alicerçados, como bem ensinou o Senhor Jesus, aquele que constrói a sua casa, veja onde constrói. Não construa sobre areia, porque o vento pode vir, bater e levar tudo embora. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha eterna, chamada Jesus de Nazaré, esse sabe o que está fazendo. Meu querido, só para dispersar um pouco algumas pessoas que ainda não focou, bate palma bem forte para Jesus aí, que eu quero ver você adorar a Deus com as suas palmas. O tema é: o Senhor honra, e nós vamos ler agora, aqueles que honram Ele. Opa, agora começou a ficar diferente, porque até então era uma mensagem expositiva no sentido de cabe honra de Deus para todo mundo. Não, isso a Bíblia não diz isso. A honra de Deus cabe para todo mundo que quiser seguir a Deus. Todos que quiserem ser abençoados por Ele, todos que quiserem estar debaixo da mão dos ensinamentos, da potente mão do Senhor. E Deus tem honra nessa casa hoje. Mas alguém ainda não entendeu isso. Mas pastor, eu não estou entendendo mesmo. Então vamos ler as escrituras, que eu vou, partindo desse ensinamento da palavra de Deus, dar alguns princípios para que todos nós possamos provar a honra maior de Deus sobre a nossa vida. Agora, nesse mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo 2, vamos direto para o versículo 29, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 2, agora direto para o verso 29, nós vamos ver aqui uma passagem bíblica, onde acontece uma história, e nessa história verídica, não é meramente uma história descrita por alguém como autor, mas é um fato que aconteceu no Antigo Testamento. Nós vamos ler juntos para compreender o mistério de sermos de fato e de verdade honrados pelo Senhor. Você pode? Leia devagarzinho comigo o texto das Escrituras. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que eu ordenei na minha morada, para o... Eu sei que ficou complicado para algumas pessoas que talvez não tenham nunca lido esse texto e nunca viu a ministração, mas eu vou expandir ela. Vamos para o verso 30. Verso 30, isto, continua dizendo assim a palavra do Senhor: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque, só um pouquinho, aí depois da vírgula do coisa, eu queria que toda a igreja lesse bem devagar. Vai, tal coisa, vírgula, porque
Forte isso, né? Sabe quem está falando? É o próprio Deus. E num episódio que aconteceu nas Escrituras Sagradas, Deus traz para esta família, e não era uma família comum, era uma família sacerdotal. Era o pastor da época, era o sacerdote, o homem que assistia diante de Deus, o homem que intercedia diante de Deus em favor do pecado das pessoas para que Deus viesse a perdoá-los. A saber, esse homem se chamava Eli, um sacerdote da casa de Deus, aonde era ali ministradas as ofertas do povo, que o povo trazia. Obrigado pelo telão, é isso. Agora volta no tema, que eu quero que Deus hoje nos ajude a receber essa honra que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida da mídia, que interpretando até, eu acredito que sim, o que Deus deu ao meu coração sobre esse tema, percebam que atrás da frase Deus te honrará, tem um negócio vermelho. Quem sabe dizer o que é aquilo? Diga amém aí. O que é então? É uma cruz. Vocês viram o que está atrás da cruz? Tem uma ovelha atrás da cruz. Tem ovelha atrás da cruz aqui? Tem ovelha? Tem ovelha atrás da cruz? Essa noite é uma noite em que nós podemos comemorar não só a morte, mas principalmente a ressurreição de Jesus. Pastor, comemorar a morte? Claro que temos que comemorar a morte, porque é por causa da morte dele que o meu e o seu pecado estão pagos. Quem entendeu, dá glória a Deus aí. Só que não ficou somente no perdão dos nossos pecados. Ele também ressuscitou e ele falou assim, dia 9 de abril de 2023, eu vou lá no Primavera porque tem um povo lá que exalta e glorifica o meu nome. Ele está na casa, ele está presente, ele veio para nos ensinar a sua palavra. Nesta ocasião, meus irmãos, estava lá esse sacerdote, e dentro do sacerdócio, onde se serviam ao Senhor, o povo trazia as suas ofertas, a saber, um animal para sacrificar, um animal que era para pagar através daquele sacrifício, derramando o sangue do animal em cima do altar, o pecado daquelas pessoas fossem perdoados. Então todo o povo trazia ali, em forma de um ritual, aonde aqueles que acreditavam alcançavam o perdão do seu pecado, e eles traziam aquele animal, só que somente o sacerdote, os levitas é que podiam exercer este ministério de oferecer o sacrifício a Deus sobre o altar. Eu não sei se você sabe, mas aquele que é o sacrifício eterno de Deus, Jesus Cristo, ele está na casa aqui hoje, ele veio para ser adorado, amém? Aquela ocasião não era ainda Jesus, eram os animais que eram sacrificados, degolados, eles eram partidos. Escuta isso, talvez você não me entenda hoje, mas amanhã você vai entender melhor. Escuta isso, o animal, para ser partido sobre o altar, Deus tinha dado a coordenada, como era para se fazer aquilo. Não era pegar o animal, jogar em cima de uma fogueira e tacar fogo nele, não era meramente assim. Deus tinha explicado como era para fazer a oferta de sacrifício. Na boca de Deus está escrito aqui no livro de 1 Samuel, que Deus queria, e no livro de Levíticos também, como isso fosse feito. Então o animal teria que ser apresentado. Esse animal, ele não podia ter mancha, não podia ter mácula, ele não podia ter nenhum tipo de quebradura no corpo, não podia ter ferimento. Esse animal não podia ser um animal adoentado por qualquer circunstância que fosse, tinha que ser animal perfeito, senão Deus não recebia o sacrifício. Ora, quando eles traziam esse animal tinha que ser partido para ser apresentado em cima do altar. Primeiro eles vaziavam o sangue do animal, esse sangue representa a vida, era assim que Deus queria que fosse feito. Só que num dado momento está lá o sacerdote apresentando esse sacrifício, e de repente chegam os dois filhos, diga comigo, os dois filhos do sacerdote. Quando os filhos chegaram, era de costume pegar o animal e primeiro, conforme a orientação de Deus, tirar a gordura do animal e queimar a gordura sempre sobre o altar do incensário. Por quê? Porque era assim que Deus queria. Ora, você não vai me perguntar por que Deus não queria a picanha do animal, ou a parte A, a parte B, ou a parte C. A determinação de Deus era essa: primeiro a gordura para mim, depois o filho do sacerdote, ou aquele que servia junto ao altar, tinha o direito de enfiar o garfo lá e tirar uma porção da carne para ele e para a sua própria família. Quem entendeu, diga amém. Além de Jesus Cristo, Deus tem provisão para a nossa vida nesta noite. Quando vem Jesus, a provisão já vem completa. Todavia, os filhos de Eli eram dois jovens moços, diz a Escritura Sagrada. Depois você lê na sua casa, 1 Samuel capítulo 2. Eles não fizeram assim como Deus tinha mandado. Diga comigo, eles não fizeram como Deus tinha mandado.
Agora a coisa vai ficando mais clara, você vai ver. Quando eles chegaram lá, que era o momento de oferecer a gordura do animal ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, aleluia, glória a Deus, sinto a presença do Altíssimo aqui. E aqueles homens foram enfiar o garfo, eles disseram, não, hoje nós não vamos fazer assim. Hoje nós queremos o animal inteiro, nós queremos a carne, queremos também a gordura, e não queremos ela assada, nós queremos ela crua, porque nós queremos levar para o nosso sacerdote, para que ele venha cozer para nós. Nós queremos a carne, diga comigo, a carne e a gordura. Olha, gente, eles podiam comer a carne. Deus já tinha dito, você lembra alguma coisa lá no Éden? Deus diz, pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore não como. Deus tinha falado, olha, vocês podem comer toda a carne, mas a gordura eu quero que vocês apresentem em sacrifício a mim. Quem está entendendo, diga amém. Só que aí o homem resolve, não, vamos fazer diferente. Deus falou assim, mas nós não queremos assim. Nós queremos a carne e também queremos comer a gordura. E nós queremos o animal cru. Dá o animal para cá. Então aquele que estava servindo diante do sacerdócio, eu estou um pouquinho acelerado para ver se eu consigo chegar no final da mensagem. O que aconteceu? Eles intentaram pegar a carne. Aí os homens disseram, não, primeiro tem que apresentar a gordura ao Senhor em sacrifício para pagar pelo perdão do pecado daqueles que trouxeram as ofertas à casa de Deus. Ora, não foi feito assim. Eles olharam para os homens que ofereciam diante do altar o sacrifício a Deus e disseram assim, não, se você não der o animal para nós, nós vamos entrar aí, vamos tomar à força o animal. Nós queremos com a carne e também com a Às vezes, irmãos, a gordura que não é para nós faz mal para o coração, para o fígado, para o rim, para o baço, para o intestino. Por quê? Porque comeu o que não era para comer. Mas tira a parte física e vamos entender o que é que Deus está nos trazendo como princípio. O princípio aqui é, obedeça o meu ensinamento e eu vou honrar a vida de vocês. Obedeça os meus ensinamentos e eu honrarei a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, aqueles moços já tomados de raiva, vai lá e pega o sacrifício e leva embora para comer a carne e a gordura, e não foi oferecida ao Senhor a parte que lhe pertencia. Diga comigo, a parte, em alto e bom som, a parte que pertence a Deus é dele. Pronto, e acabou, gente. Só que às vezes a gente quer comer até a gordura. Às vezes a gente quer utilizar de métodos que não foram os métodos que Deus nos ensinou. E quando fazemos isso, tem um grande preço. Quando Deus olha para aquela situação, presta atenção, eu gosto de fazer essa encenação aqui, porque aí grava na cabeça. Quando Deus olha para aquilo, sempre a gordura era oferecida a Deus. Sempre a gordura era oferecida como sacrifício. Mas num dado momento, aquilo chama a atenção de Deus, porque havia 2 homens, a saber, Ofni e Finéias, era o nome dos filhos do sacerdote Eli. Eles pegaram a carne com a gordura e tudo e levaram embora. Deus se desperta e se desperta com ira. Deus recebia com gratidão e com prazer aquele sacrifício para poder perdoar o pecado dos homens. Mas quando os filhos do sacerdote Eli tomam a carne com a gordura e tudo, Deus se levanta na ira. Não na ira de um pedaço de gordura, diga comigo, não na ira de um pedaço de gordura, mas na desobediência. Quando aqueles homens desobedecem a Deus, Deus se ira, e Deus se levanta, e eu estou resumindo bastante, mas ele vai diretamente ao sacerdote Eli. Quando ele chega no pai desses 2 moços, ele diz, os moços me desagradaram de tal maneira, que para esse pecado, Eli, não haverá perdão. O que eles fizeram, porque para trás, irmão, em toda a história de Israel, durante décadas, ou talvez, não tenho certeza que vou falar, séculos, era feito neste formato. Agora alguém tentou que eu vou fazer do jeito que eu quero, eu como o que eu quiser, vai ser do meu jeito. E Deus se levanta do trono irado, desce, encara Eli e diz, os teus filhos pecaram contra mim, por isso eu ceifarei a vida deles, eu sou o Senhor dos Exércitos. Os irmãos do Glória a Deus estão comigo aqui? Você pode bater palma porque Deus fez o que tinha que fazer? Mas pastor, o senhor quer que bate palma porque Deus falou que ia matar 2 homens? Eu quero que você entenda esse mistério. O mistério para quem é dos caminhos do Senhor é, ninguém muda o que Deus disse e fica sem ser penalizado. Quando nós entendemos esse mistério de Deus, Deus só tem honra para a nossa vida. Agora, quando nós desdenhamos, quando nós não queremos saber, quando nós não entramos em provisão diante de Deus para cumprir a metodologia explicada por Ele na sua santa palavra, há um preço. Vejam que Deus se aborreceu, se levantou, foi até Eli e disse, Eli,
eu vejo que você não somente permitiu, você também consentiu, porque os seus filhos entraram em pecado contra mim, e agora o preço acontecerá. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que o Deus das Escrituras Sagradas, apresentada por alguns pregadores como Deus do amor, Ele está vivo nesse altar, amém, gente? O Deus da graça, Ele vive nesse altar chamado Ministério de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas nunca você vai achar na Bíblia que o Deus de amor e da graça deixou de ser Deus da justiça. Mas por que acabou glória a Deus? Nunca na Bíblia você vai ler o Deus do amor, o Deus da graça deixou de ser Deus de justiça. Não, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Ele corrige os seus filhos, Ele corrige porque Ele quer dar vida e vida em abundância. Como é que Ele corrige? Ele direciona pela sua palavra. Ele tinha dado todos os caminhos que o homem deveria andar desde o jardim do Éden. Os homens desobedecem, e Deus arruma outro plano e outro plano. Agora o plano de Deus é: sacrifica um animal porque eu quero perdoar o pecado de vocês. Quem já entendeu esse mistério, diga amém. O mistério maior dessa ministração é que Deus continuou fazendo isso, Ele continuou aceitando. Depois que Ele repreendeu e deu o castigo devido àqueles homens que desprezaram. Olha esse texto. Eu preciso, por favor, o verso 30 agora, minha linda. Nós vamos ler o que Deus está dizendo no verso 30 sobre esses dois homens. Vocês já ouviram, nós lemos uma vez nesta noite, mas agora compreenda depois que você ouviu essa história pautada nas Escrituras. Você pode ler comigo? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado que a sua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor. 2 pontos. 2 pontos, segura aí. Gente, esse Deus da Bíblia morreu? Acabou? Não, Ele existe. E a minha Bíblia, a sua Bíblia nos diz que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será. Então esse Deus não está de brincadeira. Esses homens, esses dois homens e esse sacerdote, eles brincaram com Deus, e brincaram com algo que era sagrado. Nós não podemos brincar com aquilo que é sagrado. Aquilo que é sagrado não pode ser profanado, não pode ser mudado pelos homens. E muitas vezes, muitos de nós não entendemos que a honra de Deus está em obedecer o querer dele. Eita, essa desceu agora. Você pode, repete comigo assim, ó: honrar a Deus é fazer do jeito que Ele quer. Aí, irmão, a honra de Deus desce. Escuta isso. 2 pontos. Agora, porém, diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Por quê? Porque aos que me honram, até ali, irmãos, os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes que passaram eram honrados por Deus, de maneira que Deus os sustentava, honrava a vida deles, colocava num alto plano espiritual, e sempre o Senhor estava sustentando a vida do sacerdote e de toda a sua família. Neste momento, Deus inverte a coisa. Ao invés de honra, Deus traz desprezo. Diga comigo: ao invés de honra, Deus traz desprezo. Eu repito, não acabou ali naquele dia a graça de Deus, o amor de Deus. Deus fez isso com graça e amor. Eu sei que é meio difícil para algumas pessoas olhar a Deus dessa maneira, mas o nosso Deus não é só amor e graça. Alguém fazendo isso está abusando da graça de Deus, está abusando do amor de Deus, pisando onde não deve, fazendo o que não deve, até mesmo dentro da casa de Deus. Quantos de nós não prestamos atenção quando nós estamos louvando ao Senhor na sua casa? Fazemos a coisa de qualquer maneira. Quantos de nós, no momento de oração, ao invés de nós nos identificarmos com Deus e temos convicção, temor, responsabilidade, aleluia, glória a Deus, de que nós estamos falando com Deus que tudo pode, nós desapercebidamente tratamos Deus como um qualquer do outro de lá, do lado de lá, da linha do telefone, como se fosse um sujeito qualquer, uma pessoa qualquer. Aí Deus, Ele olha para isso no nosso coração e Ele começa a ler como nós tratamos muitas pessoas e como nós tratamos o Criador do universo. Chega
dentro do culto, irmãos, quando nós estamos aqui na presença de Deus, nós deixamos de ter reverência, de ter honra, de prestar as devidas adoração a Deus. E quando Deus lê isso no meu e no seu coração, sabe, meu querido, Ele não tem honra para a nossa vida, mas Ele tem desprezo. E hoje, nessa noite, o Espírito de Deus quer me lembrar a mim e a você como é que é o momento do dízimo e da oferta. O pastor Orlando já explicou aqui isso 1 milhão de vezes. Você vai lembrar de novo, não é a quantidade, diga comigo assim, não é a quantidade, é a qualidade. O que importa para Deus é que você deixe a gordura para Ele e coma toda a carne. Quem entende, diga amém. Então, meus irmãos, quando você for ofertar a Deus, você lembra que Deus quer te honrar, que Deus quer me levantar a minha vida financeira e a sua vida financeira. Agora, infelizmente, algumas pessoas não veem a palavra de Deus nesse formato. Eu quero lembrar de vocês aqui agora de um outro homem, que não era o caso de um sacerdote, agora é um homem que é rico. Este segundo homem, esse segundo personagem que eu vou abordar para vocês, está nas Escrituras Sagradas, e nós não podemos rechaçar os ensinamentos de Deus. Vejam que este homem está registrado no livro de Daniel, capítulo de número 5. Ele era um rei chamado Nabucodonosor. É difícil de falar, mas repete comigo aí, rei Nabucodonosor. Olha como o crente é inteligente. Esse rei era o rei da Babilônia. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso, riquíssimo e muito forte sobre toda a terra. O reinado dele era um reinado muito grande. E esse homem, depois de ter feito tanta coisa, ele começou a construir palácios, casas enormes. Ele começou a juntar muito dinheiro. E de repente aquilo foi subindo ao coração dele. Depois que ele construiu todo o reinado, ele começou de cima do altar do seu palácio olhar e dizer dentro de si e expressar para as pessoas: olha o que o rei Nabucodonosor fez em toda a Babilônia. Olha os meus jardins, olha todo o meu tesouro, olha o que eu fiz, olha quem eu sou. E a Bíblia diz: ele esqueceu de agradecer a Deus e de glorificar o Senhor. Eu posso subir aqui de novo? Vocês deixam eu subir mais uma vez? Eu vou lá de novo. Aí está o homem lá se exaltando: foi eu que fiz isso, olha esse jardim, olha como é que eu faço as coisas, está bonito demais esse palácio, foi eu que fiz, sou eu que sou o cara, é eu que tenho, ó como é que eu sou grandão. Papai olha do céu: como é que é, Nabucodonosor? É mesmo? Você consegue fazer? Você conseguiu fazer tudo isso? Nossa, que jardim! Foi você que fez. Então, Nabuco, eu vou descer aí, nós vamos ter uma conversinha tete a tete. Ele deixou o orgulho, a soberba tomar o coração dele. Quando Deus desce para tratar com Nabucodonosor, eu queria dizer para vocês que esse Deus é o mesmo do Novo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. É porque alguém fala assim: nossa, o Deus do Antigo Testamento matava as pessoas. Matava não, ele mata até hoje. E é no dia dele que a gente morre, ninguém morre na véspera. Quem entendeu, diga amém. Você só vai morrer quando Deus quiser, quando Deus marcar a data. Mas saiba que Ele é o Senhor da vida e da morte. Sabe que Deus mandou soprar sobre a vida de vocês aqui hoje? Vida da palavra dele. Receba a vida aí, em nome do Senhor Jesus. O homem se achou grandão. Eu tenho muito dinheiro. Eu não sei se ele tinha celular, se ele tinha avião. Claro que naquela época não existia nada disso, mas o homem tinha o que ele queria. Era o poderoso. Se ele mandasse subir, tinha que subir. Se ele mandasse descer, tinha que descer. Senão ele mandava prender todo mundo e matar. Esse era o rei Nabucodonosor. Quando Deus vê que o coração desse homem se ensoberbece em si mesmo, e ele se acha o cara, aí Deus desce e diz assim: ó, porque você me desprezou, e porque você não lembrou de mim nos melhores dias da tua vida, assim te diz o Senhor. Eu estou resumindo, gente, mas dá para entender, vai ficar bem claro. Sabe o que Deus fez com esse rei? O homem mais poderoso da terra naquele momento. Deus diz para ele assim: olha, assim como o boi e o jumento se alimenta, você vai passar a se alimentar. A sua mente vai ter um revés, ô Nabucodonosor. Você que é o sabidão, o homem que tem 36 faculdades, o homem que sabe de tudo, que é milionário, eu vou virar a sua mente. E você, sem saber o que está fazendo, você vai sair do palácio e vai descer e vai comer grama junto com o jumento. Você poderia repetir comigo assim, por favor, em alto e bom som? Vai comer grama com o jumento. Ai, gente, o cara mais rico da terra, o poderoso. Irmãos, isso é literal. Isso aqui não é linguagem figurada da Bíblia, não. Está escrito que foi exatamente assim que aconteceu. Diz a palavra do Senhor que o rei, ele perdeu a mente.
se é que você me entende, ó, ele perdeu a mente dele, de repente ele começou a caminhar para o meio da grama. Quando olharam para o rei, viram ele dobrado. Sabe o que está escrito na Bíblia? Pode ir lá em casa depois, você confirma se o pastor está dizendo alguma coisa para você. Começou a nascer pelo sobre as costas do rei, ele seminu, os pelos nasciam sobre o seu corpo, as unhas dele começou a crescer, e ele comia grama junto com os bois. Quem fez isso, pastor? O homem mais rico e mais poderoso de toda a terra. Mas por que que isso aconteceu, pastor? Porque ele não honrou a Deus. Eu sou o cara, deixa comigo, eu mando, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu entro, eu saio, eu construo, olho os jardins, Quando nós agimos assim com o Senhor, ao invés de nós sermos honrados por Ele, nós recebemos da parte de Deus uma desonra. Aquele homem foi para essa situação, mas logo depois, Deus, usando da sua infinita graça e misericórdia, leva esse Nabucodonosor a um momento de reflexão. Deus permite a mente dele abrir. Quando Deus abriu a mente dele, ele falou: o que é que está acontecendo comigo? E a Bíblia diz, ele se arrependeu no seu coração, e momentos depois veio a honra de Deus. Deus tira ele de novo do meio da grama e leva ele de volta para o palácio, com todas as honras que lhe era devida, por causa do arrependimento. Se Deus falou com você, bate palma para Jesus aí. É verdade isso, pastor? Leia lá Daniel capítulo de número 5 na sua casa, você lê depois, por favor. Agora não, olha aqui, pastor. Foi assim que aconteceu. Porque esse homem, ao invés de atrair a honra de Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, sobre a vida dele, ele atraiu foi o desprezo de Deus. Esses homens que eu falei até agora, pastor, então me mostra isso no Novo Testamento. Olha aqui para o pastor, olha para mim, você da internet. Novo Testamento, na época de Jesus, eu tenho sim, senhor, porque alguém fala isso aí é para o Antigo Testamento. E na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo de número 5, fala sobre um homem chamado Ananias e uma tal de Safira. Vocês conhecem a história? Então o pastor vai te ajudar a lembrar, tá bom? Deus tem honra para nós aqui nessa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ananias e Safira, um casal. Na época dos apóstolos, todos os casais, todas as famílias eram orientadas por Deus, pelos apóstolos, que quem quisesse, não era obrigatório, quem quisesse vender uma das suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos, eles assim o faziam para ajudar os necessitados. Todos os cristãos da época eram ajudados por aqueles que vendiam as suas propriedades, seja ela qual fosse, e depositasse nos pés dos apóstolos. Quem está comigo aí, diga amém. Quando acontecia isso, cada um voluntariamente ia lá e entregava a sua oferta diante da casa de Deus, para que fosse dividido entre os necessitados. Entra Safira e Ananias, um por vez. Só que quando eles entram para entregar a oferta, os discípulos, ou seja, o apóstolo São Pedro na ocasião, falou assim: ó, por quanto você vendeu a sua herdade, a sua casa? E eles mentiram, diz a Bíblia Sagrada. Por favor, querida, livro de Atos, capítulo de número 5, verso 3. Agora já é no Novo Testamento, agora já é na época de Jesus. Ouçam o que é que está escrito nesse capítulo. Todos juntos, por favor. Disse então Pedro: por que encheu para mentistes ao Espírito Santo e retiveste? Depois vocês podem ler em casa Atos capítulo 5. Este casal, eles não precisavam dar nada. O próprio apóstolo disse isso para eles: vocês não precisavam ter feito isso. Se não quisesse dar nem um centavo, não precisava. Mas mentir para o Espírito Santo, isso vai ficar registrado nos anais da história. Quem me honra, eu honrarei, mas quem me despreza, eu desprezarei. Diz que o casal tombou e deitou no chão na hora, porque mentiu para o Espírito Santo, e Deus o fulminou os dois diante do altar. Os irmãos que glorificam a Deus estão comigo aqui hoje? Ei, presta atenção. Irmãos, por muito tempo nós estamos ouvindo no Brasil e fora do Brasil o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho do amor, e não tem nada de errado. O meu Deus e o seu Deus é o Deus da graça e do amor. Posso ouvir um amém? Mas Ele continua sendo justiça, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Agora vejam que graças a Deus não é assim que termina a história. Não é só de homens e mulheres na Bíblia que foram desonrando a Deus e a sua palavra. Desde Adão, como é que chamava a mulher? Eva. Desde Adão e Eva até esses dias, tinha gente que desobedecia a Deus e pagava o preço da consequência. Mas graças a Deus que existe na Bíblia também alguns homens que resolveram honrar a Deus.
para nosso exemplo e para a glória de Deus, ficou registrado nas Escrituras Sagradas. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1. Um homem de Deus, filho do rei Davi, a saber, o nome desse cara era Salomão. Como eu contei a história para vocês, era de praxe alguém oferecer a Deus um sacrifício, um animal que era imolado, cortado, e a gordura era queimada em cima do altar para Deus. Quem entendeu, diga amém. Só que esse homem, a Bíblia Sagrada diz que Salomão, ele intenta em seu coração em construir um templo para Deus, porque isso era do coração do pai dele. Agora Salomão, para fazer isso, foi pedir autorização para Deus. Sabe como é que foi que ele pediu autorização? Salomão entra diante da presença de Deus, e sobre o altar, Salomão diz: eu não vou oferecer diga comigo, não vou oferecer se é para Deus e eu quero agradá-lo. Sabe quantos que Salomão ofereceu? Ele ofereceu 1000 holocaustos num só dia. Quanto que tinha que oferecer para o Senhor? Por pessoa que pecasse contra Deus. Agora Salomão entra diante do lugar santo, e ele combina com o sacerdote. Ele não oferece só diga comigo, ele ofereceu 1000 holocaustos. Eu vou subir aqui de novo. Olha aqui para o pastor. Agora a história é o inverso agora, tá bom? Era aqueles que desonravam, agora olha os que honram. Era um cordeiro que tinha que imolar em cima do altar. Salomão vai e ordena que os sacerdotes façam aquele holocausto com 1000. Presta atenção, irmão. Deus levantando da cadeira. Não sei se vocês conseguem enxergar. Não acabou ainda? 912, 913, 999. Quando Deus viu que era 1000. Leia na sua Bíblia. Quando você chegar em casa, se você achar que o pastor não está falando a verdade, você pode ir lá nas Escrituras, porque tem homem que ele resolve honrar Deus de verdade. Livro 2 Crônicas, capítulo de número 1. Deus se levanta e desce na terra. Diga comigo, Deus desce na terra. Olha para Salomão. Ele olha para Salomão e diz assim: o que é isso que você fez, meu filho? Que coração é esse? Que gratidão é essa? Que honra é essa que nasceu no teu coração sobre o teu Deus? Quantos que tinham que oferecer? Quantos Salomão ofereceu? 1000. Agora interessante é que Deus não se espantou porque era 1000. Deus se espantou com o coração de Salomão. Pastor, prova para mim que isso é verdade. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1. Diz a palavra do Senhor. Eu fiz questão de frisar aqui na minha Bíblia. Naquela mesma noite, vai para frente, versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Já é para ler, então vamos ler. Vamos olhar na Bíblia Sagrada. Você acha que o pastor está inventando? Então vamos lá na Bíblia. E Salomão, todos juntos, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação. Está escrito. Eu não estou inventando uma historinha para você. Aí Deus está olhando o tamanho da honra, o tamanho da gratidão que está no coração desse cara, para pedir a Deus que ele queria construir um templo. Ele quis alegrar o coração de Deus. Ele não fez diga comigo, não foi não, em alto e bom som, não foi 1000 holocaustos. Quer saber a resposta disso aí? Vamos lá, verso 7, por gentileza. Aí diz a minha Bíblia e a sua Bíblia. Vamos lá, todos juntos. Deus apareceu a Salomão e disse: Ei, olha aqui pro pastor. Você já imaginou Deus descer na terra e falar assim para você, pede o que você quer? Eu sei o que você vai falar. Eu quero 6 vestidos amarelos, eu quero 8 pares de sapato vermelho. Eu sei que muitas coisas vão invadir o nosso coração, mas sabe quem é que estava dizendo para Salomão? Pede o que você quer que eu te dê. Era o Deus das Escrituras, o Deus que fez o universo, os céus e a terra, o Deus que tem o poder de empobrecer, mas ele também tem o poder de enriquecer o homem. Esse Deus olha para Salomão e diz: pede, Salomão. Ô Luciano, pede o que você quiser. Eu sei que talvez o Rafa ia falar assim: eu quero uma loja de carro que faz tunar os carros. O Magrão ia falar: eu quero uma loja de misto filme, da mais boa.
Eu sei que dentro de você vai ter alguma coisa. Olha o coração de Salomão depois de sacrificar 1000 animais. Olha para o pastor. Deixa o texto lá, volta o 8, por gentileza. Olha lá na Bíblia, verso 8, por favor, mídia. E Salomão disse a Deus: Não, filha, você mudou o texto. Versos 6 e 7, então é o 7. Desculpa. E Salomão ali ofereceu sacrifício ao Senhor sobre o altar da congregação. O 7, esse é o 6. Um depois desse. Isso. Diga comigo assim: e naquela mesma noite. E é hoje, irmão, que Deus manda falar um negócio para você aqui. E naquela mesma noite. Diga comigo, naquela mesma noite. Se a Bíblia está falando a verdade, eu quero que vocês olhem para mim aqui, por gentileza. Se a Bíblia está falando a verdade, Deus estava esperando terminar 1, 2, 10, 990, e Deus está esperando terminar, só que era na mesma noite, diz a palavra de Deus, no mesmo dia, só que já era noite de tanto sacrifício. Sabe o que Deus faz? Deus desce na terra. Eu quero dizer que nesta noite Deus está presente nessa casa de oração. Isso aqui não é conchavo, não é história de cachunchinha, não é sensacionalismo. Eu quero que você entenda as escrituras. Se a Bíblia é verdade, quando o homem agrada a Deus, ele desce na terra para honrar a vida do homem. Só que ele não vira para Salomão e falou assim: ó, vou te dar um carrinho de pipoca. Ele virou para Salomão e disse assim: eu vou te honrar, meu caro, eu vou te honrar. Eu li o seu coração quando você me ofereceu 1000 holocaustos. Eu vou te honrar na terra. Não houve antes de ti, nem depois haverá no meio do povo de Israel um homem tão sábio e tão rico como você. Eu te farei o homem mais sábio da terra e o homem mais rico da terra. Você não vai aplaudir Jesus por isso não, pelo amor de Deus. Digno de honra, glória e louvor é o Senhor nosso Deus. Agora, eu sei o que a mente de muitos de vocês pensa. Isso aí era para Salomão. Então Deus faz acepção de pessoa. Então a Bíblia está errada. Então Deus está de brincadeira com nós. Só que tem uma lição aqui. Esse homem saiu do quadradinho dele. Ei, olha aqui para o pastor. Irmão, está orando 4 minutos por dia? Glória a Deus. Passa a orar sim. Já está jejuando 1 hora por dia? Glória a Deus. Passa para 1h30. Já está lendo um capítulo da Bíblia por dia? Oh, aleluia. Começa a ler 2. Você já deu um passo para Jesus? Dá o segundo, porque grande será a honra de Deus sobre a tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. Sabe, queridos, o nosso Deus é assim. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais honra, mais glória, mais bênção, mais vitória, mais cura, mais libertação. E Deus tem cura aqui nessa noite, e é cura na alma. Você sai daqui curado pelo poder da palavra do Senhor nesta noite. Eu preciso encerrar, mas esse mesmo Salomão, ele traz um princípio sobre honrar o Senhor com as nossas ofertas. Provérbios capítulo de número 3, verso 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Sabe como é que honra a Deus com os nossos bens? É assim, ó. Eu tenho coragem de dar R$100 numa pizza. Glória a Deus por isso. Eu consigo pagar R$700 num par de tênis. Glória a Deus por isso. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso aí? Eu tenho condição, eu vou lá e dou 700 num tênis. Só que a hora que chega para ofertar na casa de Deus, você saca uma notinha de R$2. Você pensa que Deus não viu isso? Olha aqui para o pastor. Você pensa que Deus não leu a sua oferta? Pode comprar tênis de R$2.000? Pode, você tem condição? Compre e louvado seja Deus por isso. Você às vezes no seu carro ouve algumas músicas que às vezes até desagrada a Deus, só que chega na hora de cultuar aqui dentro da casa de Deus, põe defeito no louvor. Meu irmão, acorda. Deus está lendo a sua mente e a minha mente. Meu querido, presta atenção. O patrão pode dar bronca em você. Quando Deus vai te corrigir, você fala: eu não quero esse Deus, eu quero Deus de amor. Ele está te amando. Ele ama e corrige aquele que Ele ama, diz a Bíblia Sagrada. Ei, segura aí. Eu vou encerrar antes de nós ir para as mãozinhas. Quando Deus está ensinando esses princípios na Escritura, Ele está dizendo assim: eu vou dar a fita. Os mais jovens traduzem assim: eu vou dar a fita, eu vou dar a visão. Pega essa visão aqui, ó, na Bíblia Sagrada, livro de Hebreus. Encerro aqui a galeria dos heróis da fé. Pode ler lá, Hebreus capítulo 11,
Se eu estiver mentindo aqui, você me corrige no próximo culto. Hebreus capítulo de número 11 diz assim a palavra de Deus: que Noé, ele foi honrado por Deus, porque esteve em grande obediência, e foi grandemente honrado por Deus. Ele construiu um grande barco, ele obedeceu a Deus. Sabe o que Deus fez com esse barco? Honrou a vida dele e da família dele, salvando Noé do dilúvio. Você pode, aplaude bem forte aí o nome de Deus. Abraão, capítulo 11 de Hebreus. Abraão, em obediência a Deus, ele foi grandemente honrado. O que Deus fez com Abraão, pastor? Tornou Abraão um homem riquíssimo, e os filhos de Abraão eram todas as nações da terra. Dali para frente, uma nova descendência. Deus suscitou filhos em todas as nações através de Abraão. E com José, pela fé, diz Hebreus 11, que José do Egito, em obediência, foi grandemente honrado pelo Senhor. O que é que Deus fez com José depois que ele pagou o preço, pastor? Quem sabe, diga amém. O que Deus fez com José? Tornou ele governador da maior terra do mundo. Fala para o seu irmão assim: honra a Deus. Vai falar para ele: honra a Deus, meu filho, honra ele. Deus fez de José o maior governador. Abaixo do faraó só tinha um homem na terra. Quem? José do Egito. Deus tem honra aqui nesta noite. A quem me honrar, eu honrarei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu encerro dizendo para vocês sobre a Páscoa. Ainda no livro de Hebreus capítulo 11, olha o que diz a Escritura. Pela fé, Moisés pela fé foi grandemente honrado por Deus como o maior líder da história. Ele foi usado para libertar Israel da escravidão. Aí Deus abençoa e prospera a vida de Moisés. Como que ele faz isso, pastor? Ele faz assim, ó: Moisés, porque você me foi obediente e você deixou eu te usar para tirar o meu povo da terra da escravidão, eu vou te honrar e vou te abençoar. Eu vou permitir que você, Moisés, diga às famílias que para comemorar a saída da escravidão, cada um deles vão separar para si um cordeiro para a Páscoa. Queridos, olha aqui para o pastor. A ordem que Deus deu para Moisés foi essa: separa um cordeiro para cada família. Diga comigo: um cordeiro para cada família. E assim será a Páscoa. Cada família vai comemorar com o seu cordeiro dentro da sua casa. E eu queria dizer para vocês que nós recebemos o maior de todas as honras do nosso Deus, porque o nosso cordeiro não é passageiro, o nosso cordeiro é eterno. E hoje Deus nos honra com a presença dele. E para o Cordeiro de Deus, uma forte salva de palmas, porque ele é digno. Deus nos honrou com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, sai daqui com essa palavra. Deus não poderia honrar ninguém a mais do que a você. Como é que foi essa honra, pastor? No Antigo Testamento, ele falou: pega um cordeiro. No Novo Testamento, ele diz: eis que eu dou o meu cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós vamos ver aqui agora, parece que o púlpito vai ser removido, não é isso? O que nós vamos ver aqui agora é uma apresentação que vai mais uma vez falar ao seu coração. Mas pense nisso: nós temos a maior de todas as honras. Obedeça os princípios da palavra de Deus. Honre a Deus em primeiro lugar. Quem entendeu, diga amém. E quando você honra a Deus, ei, olha aqui para o pastor, não dá o restinho do seu tempo para Deus, não. Dá um pouquinho mais. Não dá o restinho das coisas que te sobram para Deus, não. Entrega um pouco mais, porque quando nós honramos o Senhor, Ele diz na sua palavra: aos que me honrar, eu honrarei. Deus seja louvado, as palmas louvam o Senhor. Vamos à apresentação do ministério, aleluia, glória a Deus. A nossa irmã Marlene está aí? Cadê a nossa irmã Marlene? Ela está aí no fundo? Não. Ela deixou o microfone quente na minha mão aqui. Bom, já que ela não está aqui, vou eu mesmo. Esse grupo, irmãos, louvado
seja Deus, ele tem uma apresentação para quem está aqui pela primeira vez e nunca viu. Eles vão falar conosco, aos nossos corações, através das mãos deles. Eles treinaram, se prepararam, fizeram todo esse ensaio para chegar aqui, não somente fazer uma apresentação. Ei, olha aqui para o pastor, olha aqui. Eles não vieram fazer só uma apresentação, trata-se de uma adoração ao Cordeiro de Deus. E quando você vê hoje aqui, neste momento do púlpito que você vai presenciar agora, este trabalho glorioso, esteja certo disso, enquanto eles estão fazendo esta encenação. Pode apagar as luzes, pastor Elcio, por gentileza, alguém nos ajuda aí. Eu tenho certeza que Deus já falou e vai continuar. Vem, Marlene, em nome de Jesus, falar aos nossos corações sobre esse tema tão glorioso que é a Páscoa. Eu sei que Deus trata-nos hoje, nesta noite. Vem, Mar, em nome de Jesus, cuidado com o último degrau aqui. Isso, amém. Então segura aqui agora que a batata é sua. A batata é minha. Graça e paz, amado. O pessoal está enrolado com a luvinha. Você pode ligar a luz um pouquinho? Eu gosto de tudo transparente. Eu não vou enganar vocês, não. Nós não vamos enrolar, não. Alguém liga a luz? Obrigado. Aê, glória. Acharam as luvinhas? Estava ali na cadeira. Enquanto as crianças sentam. Glória a Deus. O nosso louvor de hoje, amados, ele fala como que logo de manhã, quando eu levanto, eu busco a presença de Deus, que logo de manhã eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho, que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Eu estava falando aqui aquela hora que eu sou uma porcaria, aí o irmão Fernando falou assim para mim: Marlene, você não é uma porcaria. Eu falei assim: mas vai que alguém pensa, né? Então eu já estou ajudando. Mas o importante para nós é sabermos que Deus nos conhece. Eu já falei isso para vocês hoje aqui. Então a gente tem este louvor que ele fala que logo que eu acordo, eu tenho que agradecer. Logo que eu ponho o meu pé no chão, eu tenho que agradecer, porque ele já me deu fôlego de vida. Então ao amanhecer e ao anoitecer, nós somos gratos a ele por tudo. Então o Ministério das Mãos que Adora vai louvar aqui nessa noite esse cântico. E aí no final, lá pertinho, já com a luva aí, pode entrar, pessoal. Ei, pode entrar, isso, glória a Deus. Aí lá no final do hino, tem uma parte que bate palma. Pá, 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 pá. Bate palma aí, gente. Pá, pá, pá. Parou. Aí sabe o que acontece nessa hora? As pessoas pensam que terminou o cântico, mas ele não terminou. Aí a gente vai continuar até o final, tá bom? Então, na hora que bater palma, a gente vai glorificar Deus, porque Ele é digno o tempo todo de louvor. Mas o hino não terminou ainda. E a gente conta com vocês na hora que parar os instrumentos para cantarem junto. Porque tem uma pessoa que diz assim: esse Ministério das Mãos que Adoram, ele é muito lindo, porque as pessoas não aparecem. Agora pode ir apagando a luz, tá? As pessoas não aparecem, o que aparece é só a nossa entrega com as mãos que adoram. Então, nessa hora que a gente vai silenciar o hino, ou que a ministração faz, e vocês cantam junto, vocês também fazem parte deste ministério, amém? Você faz parte deste ministério com o seu aleluia, com o seu louvor, com a sua glória a Deus, porque é para isso que as mãos que adoram foi criada, para o louvor da glória de Deus. Só para isso. Amém, amados? Então nós vamos adorar ao nome do Senhor com este louvor da bondade. Precisamos que a televisão seja desligada e precisamos também orar agora e falar para você: não usa flash, beleza? Por favor, não esqueça que não pode usar o flash. Enquanto a gente ora, eu gostaria de chamar a Isa para subir no altar, por favor. Vamos orar.
Em nome de Jesus. Pode soltar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo